Muito bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo, como fazemos todos os domingos, sempre falando de um capítulo específico da Bíblia. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, faça a sua inscrição, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, compartilhe esse vídeo com seus grupos, com seus amigos, enfim, nos ajude a propagar a palavra de Deus. Importante que quando você clicar nas notificações, coloque lá para receber todas as notificações. Aí, à medida que nós postarmos novos vídeos, você será notificado. Também estamos no Instagram e no Facebook, sendo que no Facebook nós postamos o capítulo inteirinho durante a semana. E aí quem gosta de ler vai lendo comigo de segunda a sábado, tá bom? Vivemos num tempo em que o importante é ser o número 1. Temos que ser o maioral, não podemos ser o segundo. Um grande piloto de Fórmula 1 já dizia que o segundo lugar era o primeiro dos perdedores. Entretanto, a expressão um rei que serve ou rei servir soa com um contrassenso. Seria possível um rei lavar os pés dos seus súditos? Seria possível um rei morrer pelo seu povo? É justamente isso que Marcos relata em seu livro, o segundo dos evangelhos, também chamado de sinóticos, que foi escrito primeiro em relação aos outros. Ele foi escrito entre 55 e 65 depois de Cristo. Marcos não era um dos 12, mas acompanhou Paulo em sua primeira viagem missionária. No início, ele era imaturo e abandonou seus companheiros, conforme estará em Atos 13:13. Isso gerou um impasse por parte de Paulo, que não quis levá-lo na segunda viagem. Contudo, Barnabé assim o fez e Marcos fora discipulado adequadamente, tornando-se, segundo o próprio Paulo, muito útil ao ministério, conforme está em 2 Timóteo 4:11. O Evangelho de Marcos foi escrito em Roma para os gentios, em particular os pagãos do mundo romano. Ele retrata Jesus servo. Eu vou abrir aqui um parênteses sobre como cada escritor dos evangelhos descreveu Jesus. No Evangelho de Mateus, Jesus é apresentado como Filho de Deus, o Messias esperado. No Evangelho de Marcos, como nós falamos há pouco, Jesus é apresentado como servo que veio sofrer pelos nossos pecados. No Evangelho de Lucas, Jesus é apresentado como homem perfeito, totalmente Deus e totalmente homem. No Evangelho de João, Jesus é apresentado como Salvador. O livro de Marcos é o menor dos evangelhos, mas o que obedece mais fidedignamente à cronologia dos fatos. Devemos salientar também que o momento político vivido por cada escritor definiu seus respectivos textos. Hoje veremos o primeiro capítulo de 16. Marcos omite o período de nascimento de Jesus. Ele enfoca imediatamente o ministério de Cristo, relatando a história de João Batista e o cumprimento das profecias de Isaías e Malaquias, dos versículos 1 ao 8. Marcos resume 2 acontecimentos da vida de Jesus. Ele descreve em apenas 3 versículos, 9, 10 e 11, o batismo de Jesus. Depois ele relata a tentação de Jesus no deserto, no versículo 13. Ele mostra que por Cristo resistir a essa tentação, se mostra digno para os planos de Deus para a redenção dos nossos pecados. Do versículo 14 ao 20, Marcos conta sobre o início da escolha dos discípulos de Jesus. Ali, Jesus escolhe Pedro, André, Tiago e João. Jesus sabia que seu ministério deveria continuar após a sua morte. Reparem que ele escolheu pessoas humildes, que eram pescadores. Mas nós não devemos generalizar achando que pessoas instruídas não são capazes. Lucas, por exemplo, era médico. O que devemos ater é que pessoas humildes não são incapazes. Se você não se sente confortável para evangelizar por não ter formação, saiba que o Espírito Santo não procura diploma e tampouco anel de formatura no dedo de quem ele vai usar. A partir do versículo 21 até o final do capítulo, alguns dos milagres de Jesus são descritos. Marcos relata com mais ênfase 3 milagres. Vamos a eles. Primeiro, um homem possesso de um espírito imundo. Ele reconheceu a Jesus, esse espírito.
Muitos psicólogos não reconhecem possessão, assim como muitos líderes religiosos tratam problemas mentais como ação demoníaca, ou seja, é 8 ou 80. Os médicos não reconhecem espíritos e muitos religiosos não reconhecem problemas de saúde. Em ambos os casos, se faz necessário preparo para todas as condições. Preparo esse que não existe tanto por conta de muitos líderes religiosos e também por muitos profissionais da cabeça. Mas Jesus sabia claramente o que estava ocorrendo. Ele não criou ali um ritual de exorcismo, né? Como fazem por aí, inclusive na televisão. Seu poder é tão grande que apenas suas palavras foram suficientes. Segundo milagre, a sogra de Simão, chamado Pedro. Ela estava doente e acamada. Jesus a curou e imediatamente ela passou a servi-lo. 2 detalhes podemos destacar aqui. Jesus a mandou levantar-se antes dela ser curada. Às vezes, meu amigo, você precisa ter opinião e acreditar e se levantar antes mesmo de ser curado. O outro detalhe é que muitas vezes nós, após recebermos um milagre, esquecemos de Jesus. Aquela mulher passou a servir. Você já parou para pensar o que você tem hoje é fruto do que você desejou um dia e pediu para Deus? Você já agradeceu ao Pai hoje? Terceiro milagre, o leproso. Ele se aproximou de Jesus e disse: se o Senhor quisesse, poderia purificá-lo. Jesus estendeu a sua mão, tocou no leproso e disse: quero, seja purificado. Se alguém tocasse um leproso, segundo as leis judaicas, era considerado imundo. Mas Jesus, ao invés de se tornar imundo, ele purificou aquele homem. Independentemente se para aqueles que viram os milagres de Jesus ou aqueles que não viram, mas estão vendo a sua história, esses relatos mostram a autoridade e o poder de Cristo. Vivemos numa época de dúvidas, onde os mais letrados questionam Jesus. Mas não podemos esmorecer, devemos crer em seu poder em nossas vidas. Todos nós temos vários exemplos das manifestações de Cristo em nossa vida, inclusive aqueles que não acreditam. Mas nós devemos nos ater àquilo que Deus deixou, seu Filho, para nos salvar e para salvar também aqueles que não acreditam nele. Porque é importante nós chegarmos naqueles que não acreditam em Jesus. Porque senão seria um clube. Mas nós não queremos um clube. A igreja não é um clube. Nós devemos alcançar a todos, independentemente se gostam ou não. Um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.